Fala, minha querida vizinhança! Vocês sabem o que é o efeito Mandela? No vídeo de hoje vamos falar um pouquinho sobre o efeito Mandela entre os fãs de Chaves e Chapolin. Para quem não sabe o que é o efeito Mandela, aqui vai uma breve explicação. O efeito Mandela foi descoberto nos anos 2010, quando algumas pessoas se surpreenderam com um fato curioso. Nelson Mandela, um importante líder do século XX, estava vivo, mas algumas pessoas pensaram que ele havia morrido nos anos 80 enquanto ainda estava preso. Ele havia morrido, na verdade, em 2013, aos 95 anos. Um grupo de pessoas realmente acreditava que ele havia morrido, e daí surgiu o termo efeito Mandela, que são acontecimentos que as pessoas se lembram, mas que nunca ocorreram. Isso já aconteceu com vários tipos de mídia. O filme da Branca de Neve, episódios de Jornadas nas Estrelas, a frase que o Darth Vader diz pro Luke, enfim, várias memórias falsas que a gente não precisa se aprofundar agora, porque a gente já entendeu mais ou menos o básico pra gente conseguir prosseguir. Então, bora lá! Um dos grandes efeitos Mandela envolvendo o CH é a respeito do nome do professor Girafales. Desde os anos 2000, quando surgiram o site CH na internet, o nome oficial do professor se tornou Inocêncio Girafales, nome que inclusive consta no site oficial de Chespirito. Alguns fãs têm a lembrança do dublador do professor, Osmiro Campos, ter dito isso em algum episódio mencionando que este era o nome do personagem. Mas isso não pode ter acontecido por alguns motivos que a gente vai falar a seguir. Em nenhum episódio conhecido, o professor chegou a dizer o seu nome real, e assinava cartas como PG ou PJ, que nós já sabemos o que significa. Professor Girafales. Exatamente. Isso quer dizer que... Nossa! Ah, mas a dublagem não pode ter colocado esse nome? Não, porque o site só surgiu nos anos 2000 e é uma informação do site oficial, ou seja, não tem como o estúdio de dublagem na época ter tido acesso a essa informação. Vale lembrar que essa informação também não consta no Diário do Chaves e muito menos o professor chegou a mencioná-la no Los Super Genios de la Mesa Quadrada, ou seja, é efeito Mandela puro, meu povo. Também existem casos de episódios que supostamente foram exibidos pelo SBT, mas que sequer existem. Por exemplo, todos conhecemos o episódio Antes um tanque funcionando do que uma lavadora encrencada, certo? Pra quem não tá lembrado, é aquele episódio em que a Dona Florinda compra uma máquina de lavar com roletes. Alguns fãs relatam que assistiram uma versão em que o Kiko e o Seu Madruga estavam presentes e no final a Dona Florinda mostrava um gado de papelão que o Chaves passou nos roletes, diferente da cafeteira, do episódio que a gente já conhece. Esse episódio nunca foi exibido no SBT, simplesmente porque ele não existe. A versão que a gente conhece é datada de 1980 e foi excepcionalmente escrita por Horácio Gomes Bolanhos, irmão do Chespirito e também intérprete do Godines. Ele não escreveria um remake de uma história do próprio irmão, senão seria mais fácil o próprio Chespirito fazer isso. Então, conclui-se que não existe nenhuma outra versão além da clássica que a gente já acompanhou pelo SBT. Alguns outros episódios que não existem comprovadamente também foram relatados, como um em que o Kiko usa um terninho branco na vila, por exemplo. O único terninho de marinheiro que nós vimos o bochechudo usando foi só aquele preto mesmo. Além de, é claro, o terninho azul belíssimo que nós vimos no episódio de Acapulco, mas só esses dois mesmo. Relatos de episódios que podem ser efeito Mandela não ficam só naqueles que não existem, mas também nos que existem, mas que ainda não tinham tido exibição comprovada. Dois casos famosíssimos aconteceram com episódios de Chapolin. O primeiro caso em que vamos falar aqui é o episódio A Despedida do Chapolin de 1979. Ele nunca tinha tido uma exibição comprovada no Brasil até 2010, quando foi exibido pelo canal de TV paga TLN. No entanto, alguns fãs juram de pé juntos que viram ele sendo exibido pelo SBT nos anos 90. Pode ter acontecido, mas a primeira vez que ele teve uma exibição comprovada no SBT foi em 2019 nas transmissões regionais. O segundo caso é o do episódio Quem Disse que Sansão Tinha Jeito de Tonto, de 1976, que também possui relatos de exibição nos anos 90. Porém, a primeira vez que ele foi visto mesmo no Brasil foi em 2018 pelo Multishow, inclusive com uma dublagem nova. O SBT pode tanto ter recebido quanto exibido os episódios, mas até que se prove o contrário, ainda é efeito Mandela. Um fã disse no Fórum Chaves que sempre pensou ter uma frase diferente no episódio A Festa Fantasia. Seria o narrador do episódio dizendo, aí veio o garoto Chaves, quando o menino do 8 aparece na festa. O mesmo fã disse ter se surpreendido quando reveu o episódio e não tinha essa frase lá. E realmente, se vocês assistirem o episódio novamente, vocês vão perceber que não é isso que acontece.
Algumas pessoas, não necessariamente os fãs de Chaves, diziam desde os anos 2000 que o Menino do 8 morava em uma mansão debaixo do barril e que inclusive tinha um episódio que falava sobre isso. A gente nem precisa dizer pra vocês que isso não é verdade, né? Que desde o início do programa até o final dele, o Chaves mora na casa de número 8 e se esconde dentro do barril. As únicas coisas que podemos relacionar quanto a isso são algumas montagens de fãs mostrando a tal mansão subterrânea dentro do barril. Bom, o vídeo de hoje foi bem rápido, mas a gente espera que vocês tenham gostado de verdade do conteúdo. E uma coisa bem importante, sempre chequem as informações. Porque como a gente sabe, existem muitos sites por aí que podem divulgar informações falsas e às vezes uma mentira dita muitas vezes acaba virando verdade. Então sempre tomem muito cuidado com isso. Se gostou do nosso vídeo, deixa o like aí embaixo. Se você for novo, não se esqueça de se inscrever aí embaixo no nosso canal e também ajudar a gente compartilhando esse tipo de conteúdo nas redes sociais. Além do mais, divulguem para os amigos que gostam desse tipo de conteúdo, porque certeza que esse vídeo está recheado de coisa boa. Muito obrigado mais uma vez pela atenção e até o próximo vídeo.